A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane, através do Ministério Profetizando Vida, e agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. E eu quero neste dia compartilhar com a igreja a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15, o versículo 7 e 8, que nos diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A mensagem de Deus, hoje ao meu e ao teu coração, é que nós venhamos dar frutos, que venhamos estar enxertados em Deus, fortalecidos no Senhor. As videiras eram comum crescer por toda a Palestina. E naquela época os agricultores, eles podavam os ramos para que os ramos que ficassem pudessem produzir frutos e estes frutos fossem de qualidade. Todo aquele que não der fruto será arrancado e lançado fora. A palavra diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, Deus ele requer de nós um posicionamento para continuarmos fazendo a sua obra, para continuarmos nessa terra produzindo frutos bons, de excelência, frutos de vida, de paz, de transformação. Imagina uma árvore de fruto que não dá fruto. Imagine uma árvore que só está ali, passando-se os dias, mas chega a época de dar fruto, ela continua estéril. As suas folhas crescem, os seus ramos crescem, mas não tem produção de fruto. O dono todos os dias está observando aquela árvore dizendo: Por que você não dá fruto na estação própria? O que acontece? Por que você é estéril? O que farei contigo? Para algumas pessoas, aquela árvore não vai incomodar. Ela vai continuar ali. Porque existem pessoas que não têm preocupação com frutos. Não tem preocupação com o mover de salvação e de transformação. Não tem preocupação com o mover de diferença, de coisas novas, de produzir vida. Para ele, tanto faz, tanto fez. Tanto faz a árvore estar verde como seca, morta como viva. Ele simplesmente observa a árvore e deixa lá. Porém, já existem pessoas que aguardam o momento certo para que aquela árvore produza os seus frutos. E aqui nós vemos que lá na Palestina, como nós já falamos, todos os anos os agricultores, eles podavam os ramos para que aqueles que ficassem pudessem produzir frutos com qualidade. Então eles iam e faziam aquela limpeza. Olha, esse daqui não vai produzir frutos bons. Então vamos remover? Vamos tirar aquele que está mais fraco e deixar este ramo que está mais forte. Certamente os frutos serão melhores. Sabe o que é que nós entendemos, igreja? Deus ele não separa as pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Deus ele quer que nós venhamos produzir. E existem pessoas que muitas vezes não estão produzindo. Obreiros que não estão produzindo na seara do Senhor. Homens e mulheres que não estão produzindo para o reino de Deus.
E por muitas vezes são chacoalhados, por muitas vezes vêm situações de despertamento, mas essa pessoa continua ali. Não jejua, não evangeliza, não fala do amor do Senhor. Eu creio que algum dos irmãos ou das irmãs já ouviram alguém dizer: eu sou apenas membro de banco. Eu, nova convertida, eu ouvia muitas pessoas falar isso e eu não entendia. E eu falava: o que é membro de banco? São pessoas que muitas vezes eles mesmos se colocam como uma pessoa incapaz de dar fruto. Eles se acham incapazes de fazer algo para o Senhor. Eles se acham como ramos que não podem produzir. São pessoas que muitas vezes dizem: eu vou para a igreja, mas eu só quero ficar sentado no banco calado, não quero fazer nada, só quero ficar quieto. Mas o Senhor nos chamou para produzir. Ele não nos chamou para nós sermos galhos, ramos estéril. Ele nos chamou para nós sermos produtivos na sua obra. A palavra do Senhor vai dizer que quando se poda aqueles ramos, está sendo feito uma limpeza na videira. Muitas vezes Deus ele começa a fazer uma limpeza no meio dos seus cílios. Ele começa a podar alguns que muitas vezes crescem demais, mas não produz frutos. Alguns que muitas vezes o fruto vem, mas o fruto não é bom. Porque existe ramos que dá fruto, mas o seu fruto não é de qualidade, o seu fruto é mau. Este também Deus limpa, Deus poda. Ao olharmos esta mensagem, começamos a refletir, amados irmãos, como ela é profunda, esta mensagem. Se vós estáis limpo pela palavra que tenho falado, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim sois vós se não estiverdes em mim. Quando nós estamos em Cristo e somos libertos, lavados e purificados pelo Senhor, começamos a produzir frutos, mas frutos de qualidade. Não podemos produzir frutos maus, porque um fruto amargo, um fruto que não serve para comer, ele vai simplesmente absorvendo a força que há naquele ambiente. Sabe quando aquele fruto fica ali e ele vai envelhecendo? Ele só está sugando o que aquele caule, o que aquele ramo tem. Mas ele não serve mais para alimento. Ele não serve mais para nada. Ele só está ali. Por muitas vezes nós nos deparamos com situações e até mesmo com pessoas assim, que estão ali estagnados, não produzem, mas estão tirando as forças de quem pode produzir. Não fazem, mas muitas vezes impedem quem está fazendo. Não saem do lugar e não permitem que outros se posicionem para fazer, porque eles se acham muito importante, eles se julgam os maiorais e que só eles fazem, que só eles são e que só eles podem. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: eu sou a videira e vós as varas, e quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, assim diz a palavra do Senhor, nada podereis fazer. Eu posso ter tudo. Eu posso ser o mais inteligente, eu posso louvar muito bem, eu posso ser o melhor adorador. Mas se a essência não estiver em mim,
Se a presença não estiver em mim, eu me torno vazio. Eu perco a direção. O Senhor, Ele nos chama a entender que é necessário que tudo que há na nossa vida seja para louvor e glória do seu nome. A videira tornou-se um símbolo para a nação de Israel. Jesus se autodenominava a videira verdadeira, usando a videira e seus ramos como analogia para mostrar como um cristão deve subsistir, viver ou permanecer. Os seguidores que acreditavam nele eram os ramos da videira de Deus. Os ramos não tinham qualquer fonte de vida neles mesmo, mas recebiam da videira. Sem a videira, os ramos não podiam produzir fruto e para nada mais prestavam. Se nós estamos em Cristo, nós somos estes ramos que vai produzir. Se nós não estamos em Cristo, nós somos ramos que até produz, mas o fruto não tem o mesmo valor. Não tem qualidade, não tem diferença. O Senhor, Ele quer que nós venhamos entender que quem está nele tem que ser diferente. Porque aquele que está nele vai orar, vai pedir e Deus vai conceder. E o nome do Pai vai ser glorificado. Sem mim nada podereis fazer, sem mim nada podereis fazer, sem mim nada podereis fazer. Mas se pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se pedirdes com fé, eu te concederei. Se pedir, eu te darei. Além daquilo que podes imaginar. Mas é necessário nós estarmos limpos. Ramos para produzir frutos com excelência, ele tem que ser limpo. Ele tem que ser ali cuidado, tem que ser tirado dele tudo aquilo que o impede de crescer, de evoluir, de prosperar. Nós vemos que existe alguns tipos de praga que em alguns certos tempos vem sobre algumas plantações. E há um tipo de remédio para cada uma delas. O remédio que nos liberta das pragas, o remédio que nos liberta de pulgões, de qualquer tipo de praga, irmãos, é Cristo Jesus. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Talvez os teus ramos estejam enfermos por alguma situação e você parou de produzir. Talvez alguém olhou para você e disse: os teus ramos você não produz mais, vai ser cortado e lançado no fogo, porque aquele que não produz, este é lançado fora. Mas o Senhor está dizendo: tem um remédio certo para cada tipo de adversidade, para cada tipo de situação que pode vir sobre a plantação, sobre este fruto, sobre a tua vida. Jesus, ele é o remédio. É ele que pode conceder a chuva que você necessita para produzir o teu fruto. É ele que pode tocar em você e repreender tudo aquilo que está drenando as tuas forças e impedindo você de produzir frutos com excelência na presença dele. Por muitas vezes até mesmo você já disse: eu não sirvo mais para nada, nem frutos mais
eu tenho para ofertar ao Senhor? Pois outrora eu evangelizava, eu jejuava, eu ia para os cultos, fazia evangelismo, fazia tanta obra de Deus e hoje eu me encontro desta forma. Mas o Senhor, Ele é a videira e nós somos os ramos que estamos, aleluia, enxertados nele. Se os nossos ramos estão enxertados na videira verdadeira, nós não vamos perecer, porque as nossas raízes estão, aleluia, fincadas junto a um ribeiro de águas vivas. Talvez você tenha parado de produzir, mas o Senhor está dizendo: chegou o tempo de produzir. Chegou o tempo de sair do anonimato, sair deste processo que você está estagnado, onde você olha para um lado e para o outro e diz: eu não vou fazer mais nada. O Senhor está dizendo: chegou o momento de você viver uma nova fase na sua vida. Chegou o momento de você olhar para si e acreditar no potencial que você tem na presença de Deus. Na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Chegou o tempo de você produzir frutos e frutos com excelência. Porque assim como naqueles tempos aconteciam com a videira, hoje o Senhor está arrancando de nossas vidas todos os ramos que atrapalhavam o nosso ramo de crescer. Ele está tirando. Vai doer, viu? Porque na maioria das vezes, quando Deus começa a tirar das nossas vidas aquilo que nos impede de crescer, nós sofremos as dores. É igual quando nós estávamos aqui falando acerca do remédio certo para cada situação. A planta está cheia de pulgão, você vai ali com um remédio. Você colocou aquele remédio, está matando os pulgões. Mas se você colocar demais, você vai matar a planta também. É na quantidade certa. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas nós também sentimos dores. Mas é necessário o Senhor remover os pulgões, as folhas secas, os galhos quebrados, amizades tortuosas, falsos amigos, tapinhas nas costas, palavras lindas, mas por trás só Deus. É necessário o Pai, aleluia, remover da nossa vida tudo aquilo que nos afasta do propósito. Mas irmã Robevânia, vai doer, vai. Irmã, eu não sei se eu vou aguentar. Você vai aguentar em nome de Jesus. É só uma fase. E depois deste processo você verá que valeu a pena o Senhor remover. Porque aí você vai olhar e você vai ver o fruto lindo que você vai produzir. Talvez Deus não tenha para você um cesto cheio de frutos. Glória a Deus, né? Talvez você venha produzir um único fruto. Mas esse fruto vai ser tão lindo, vai ser de uma excelência tão grandiosa na presença de Deus, que as sementes deste fruto, assim, aleluia, eu sinto e o Senhor ministra ao meu coração que vai produzir 100 em 100. Lamanchore candarábia. O Senhor está dizendo, para muitos o cesto não vai encher de frutos. Lamanchorias. Para muitos eu vou dar apenas um fruto. Mas este fruto terá semente capaz de produzir de 100 em 100. Há uma providência de Deus chegando nas nossas vidas. Há um mover de Deus, aleluia. Uma honra de Deus acontecendo e você vai testificar. Nós iremos testificar. Porque hoje Deus remove tudo aquilo que nos impedia
e nós vamos produzir. Estamos em Cristo. Com Ele nós somos mais do que vencedores, mas sem Ele nada podemos fazer. Então, declare sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Produziremos frutos com excelência a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.